Muito boa noite, que bom que você veio à casa de Deus nessa noite para ouvir a sua palavra e de maneira especial conhecer um pouquinho mais dos seus planos para a sua vida. No Novo Testamento nós temos 2 livros que foram compostos pelo mesmo autor. Estes são o livro de Lucas e também o livro de Atos. O autor de ambos é o mesmo, Lucas, um gentil. E uma das coisas que Lucas tinha muito interesse era em uma palavra chamada oração. Entre muitas coisas que ele menciona nos seus livros, certamente essa é a maior, oração. No livro de Atos, por exemplo, que é um livro que conta a história, o início da igreja primitiva, nós encontramos logo de cara o tema da oração. Você encontra ali uma igreja orando, e essa igreja está orando quando recebe o Espírito Santo de Deus em Atos capítulo 1 e também em Atos capítulo 2. Quando eles foram escolher os 12º discípulo, uma vez que Judas havia se enforcado e saído da classe dos discípulos, não mais vivia, eles oraram antes de fazer isso. No capítulo 3 do livro de Atos, você encontra Pedro e João subindo ao templo na hora sexta, na hora nona para orar. E eles estão ali, curam uma pessoa e eles passam um tempo em oração. No capítulo 6, você encontra um outro momento de oração no livro de Atos, e esse momento é especial. 7 homens cheios do Espírito, de boa reputação, são escolhidos para fazer o trabalho da pregação do Evangelho e de maneira especial atendimento ali à comunidade. E eles são escolhidos mediante oração. Quando você volta um pouquinho para o capítulo 4, você encontra Pedro e também João presos e a igreja orando. E quando você vai ao capítulo 10, Pedro está orando quando recebe a visão do lençol. Aquela visão meio estranha que muitos entendem de modo equivocado. Ele estava orando quando recebeu essa visão. Quando vamos ao capítulo 12, Pedro é liberto pelo poder da oração de uma igreja inteira orando, e ele então é liberto da prisão. Esses exemplos já clarificam para você e também para mim nessa noite que oração é um tema extremamente importante para Lucas. E eu diria que a oração foi aquilo que deu sustentação, poder e condições para a igreja primitiva avançar, prosperar e evangelizar o mundo conhecido nos seus dias. Agora, a grande pergunta é, com quem eles aprenderam a orar? Por que a oração era tão relevante para eles? Quem foi o mestre da oração na vida deles? Lucas apresenta este mestre. E eu queria nessa noite, rapidamente, nós não temos muito tempo, dar uma olhada na vida de oração de Cristo e alguns aspectos interessantes que a Bíblia apresenta sobre esse tema. Antes de irmos a Lucas, eu quero ler com você o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, este foi o primeiro evangelho a ser escrito no Novo Testamento, e logo no capítulo 1 ele mostra esta característica enfática de Cristo, um homem de oração. Versos 35 a 39. Observe. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esta é uma declaração que se refere à pessoa de Cristo, de Jesus. Verso 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. E logo depois aparece aqui o relato de um milagre, a cura de um leproso. Esse texto é interessante. Nesse texto você encontra algumas características que vão se repetir no Evangelho de Lucas, e daqui a pouco nós vamos para lá e vamos dar uma olhada no que Lucas revela sobre a vida de oração de Cristo. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, de modo claro, de modo enfático, é que há um verbo aqui.
O verbo sair, no verso 35, diz que Jesus saiu para um lugar deserto e ali orava. Este verbo, ele aparece novamente no texto grego, lá no final do verso 38. O verbo é o verbo vir agora. No final do verso 38 diz assim: pois para isso é que eu vim. No grego, sair e vir é o mesmo verbo, escrito da mesma maneira. É o verbo erkomai. Um verbo interessante no grego, que significa ir e vir. E tem que ver com, aqui no caso da tradução, sair e vir. Esse texto revela algo interessante. Antes de Jesus sair para pregar, antes de Jesus sair para curar, antes de Jesus se ligar à multidão, ele passava tempo em oração. Há muita gente por aí na igreja querendo fazer a obra de Deus sem o Deus da obra do lado, ou consigo. Não vai dar certo. Jesus passou tempo em oração, e ele passava muito tempo em oração antes de pregar o evangelho, antes de realizar o seu ministério, antes de entrar em contato com as pessoas, antes de torná-las pessoas diferentes a partir do seu contato com elas. Ele era um homem de oração. Quando o texto diz assim, para isso é que eu vim, esse texto é ambíguo, mas claramente dá a ideia de que Jesus estava orando, ele saiu para orar, para se encher de poder, de combustível do alto céu, para poder cumprir cabalmente o seu ministério. E fazer milagres, prodígios, maravilhas, impactar pessoas, transformar vidas. E esta é a primeira coisa que nós aprendemos sobre a vida de oração de Cristo. E nessa noite eu quero deixar isso claro para você. Você quer impactar pessoas, quer fazer a diferença na vida humana, na sua família, na sua vida, na sua comunidade, aonde quer que você esteja, mais tempo em oração é necessário. Pouco tempo em oração vai resultar em fracasso, quando se refere a impactar pessoas, a transformar vidas e a contribuir para que vidas sejam transformadas. Deus não pode agir se eu e você não despendemos tempo, não disponibilizamos tempo para passar com Ele e ter do seu Espírito, do seu poder. Eu convido você a ir agora a outro texto que está logo no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, novamente parece que é uma cópia do texto. Há uma declaração interessante. Essa declaração é muito similar àquela que foi apresentada ali por Marcos. E a partir de agora eu começo a me deter com você de maneira específica no Evangelho de Lucas. Verso 16 do capítulo 5 de Lucas diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lá no Evangelho de Marcos foi dito que ele se retirava para o deserto, para um lugar solitário e orava. E novamente aqui esta ideia é reafirmada. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Bastante simples, mas que pode gerar uma certa confusão na mente de algumas pessoas. Existe diferença entre dizer assim, orou e orava, sim ou não? Me ajudem. Tem diferença? Orou e orava? É claro. Mas eu pergunto para você, qual é a diferença? Vamos ver se esse microfone é diferente. Veja, qual é a diferença? Orou e orava. Tem diferença? Orou é que tempo verbal? Passado. E orava é que tempo verbal? Passado. É passado. Ele orou e ele orava, é passado. Mas qual é a diferença entre os dois? É simples a diferença. Orou indica uma ação terminada no passado, uma ação concluída no passado. Esse é o chamado passado perfeito, pretérito perfeito. Uma ação que concluiu-se no passado, completamente. Todavia, a palavra orava
esse verbo desse modo, significa que é uma ação repetida constantemente no passado. É uma ação durativa no passado. O que significa dizer, querido irmão e amigo que está aqui nessa noite, que Jesus não orava de modo ocasional, de maneira apenas emergencial, sazonal, de vez em quando. Não. A Bíblia enfatiza inúmeras vezes, e essa é apenas mais uma delas, que Jesus tinha por hábito, por costume, orar mais e mais. Ele era um homem de oração. Ele tinha locais para oração, locais específicos para isso. E qual era o resultado da oração? Não adianta nada termos uma vida de oração, termos locais de oração, termos hábitos de oração, se não há resultado na oração. Todavia, a Bíblia faz questão de apresentar resultados claros e específicos da oração de Cristo. Convido você a ler comigo o verso 17, apenas aí na sequência do texto. Olha como Lucas coloca a situação, olha como Lucas coloca a sequência da história. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém? Porque Jesus teve poder, porque ele transformou vidas, porque ele curou pessoas, porque ele mudou a história, porque ele era um homem de oração. Simplesmente isso. Homem de oração. Pastor, ok, mas o senhor ainda não me convenceu. Convido você a ler comigo então o capítulo 6 agora, verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12, diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Qual foi o resultado e por que Jesus passou uma noite inteira orando? Os versos 13 a 16 clarificam para você que Jesus orou a noite toda porque ele precisava fazer uma escolha. Escolher 12 homens que iam continuar e perpetuar o seu ministério aqui nessa terra. Queriam liderar, dirigir a igreja primitiva que estava iniciando a partir do seu ministério. E quando nós percebemos isso, nós vemos que a oração teve resultados, porque Jesus não errou na escolha dos seus discípulos. Amém? Homens que deram a vida pela causa de Cristo, por seu ministério, por sua vontade, por suas orientações. Estes homens são nomeados aqui nos versos 13 até o verso 16. Mas logo depois desses versos acontece algo interessante. Novamente Jesus cura muitos enfermos. E eu queria chamar a sua atenção para o verso 19. Olha a sequência do texto. Olha o que Lucas está fazendo de novo. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. No capítulo 5, verso 17, é dito que dele saía poder, logo depois de um momento de oração. Agora no verso 17 a 19, especialmente no 19, depois do verso 12, no capítulo 6, é dito que Jesus curava pessoas, dele saía poder, porque ele passou a noite inteira em oração. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você quer ver o poder de Deus se revelando na sua vida? Você quer ver milagres maravilhosos, espetaculares, ocorrendo continuamente na sua vida, na vida da sua família, aonde quer que você esteja? Passe mais tempo em oração. Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Da onde saíram essas frases? Foi da cabeça de alguém? Não. Essas frases saíram daqui, do Evangelho de Lucas. Poder é o resultado da oração. Uma vida plena de poder foi o resultado das orações de Cristo. Tempo em oração resulta em milagres, resulta em maravilhas, resulta em prodígios. E se você quer ter essas bênçãos na sua vida, você precisa passar mais tempo em oração. O que é a oração?
Eu preciso mostrar para você no capítulo 11 agora do Evangelho de Lucas, rapidamente, o que é a oração. Jesus estava orando, no verso 1 é dito isso, e enquanto ele orava, os seus discípulos o viram e pediram que ele lhes ensinasse a orar. E agora Jesus ensina para eles a oração dominical, não porque ela tem que ver com domingo, mas porque ela é do Senhor. Dominical significa do Senhor, em latim, dominicus, do Senhor. Porque foi o Senhor, o mestre, que ensinou. Não tem nada a ver com oração de domingo aqui. Esse é o Pai Nosso. E aí no verso 2 ele diz assim: então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai. Pare um pouquinho aqui, olhe para cá. A oração é dirigida ao Pai. Não é a Jesus, não é ao Espírito Santo, é ao Pai. É bastante importante que nós clarifiquemos isso hoje à noite, porque há muitas pessoas que algumas vezes, por não conhecerem isso, oram, Senhor Jesus e tal, querido, a oração é em nome de Jesus, para Deus o Pai, sob a influência e direção e inspiração do Espírito Santo, mas ela é dirigida ao Pai. E aí o texto continua, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Aqui está a oração do Pai Nosso, essa oração bastante clássica, né? Que nós conhecemos e gostamos de orar em algumas ocasiões. Nessa oração você tem um modelo interessante. A oração é dirigida ao Pai, e ela é uma oração que tem que ver com uma série de aspectos da vida humana. Aspectos espirituais, mas também aspectos materiais, aspectos físicos, aspectos de sobrevivência. O verso 3 diz, o pão nosso cotidiano dá-nos hoje. Em outras palavras, querido irmão e amigo, orar é conversar com Deus, abrir o coração para Ele, de maneira ampla, de maneira clara, falar sobre coisas espirituais, conversar com Ele sobre decisões que precisam ser tomadas, conversar com Ele sobre necessidades que precisam ser supridas, enfim, é abrir o coração a Deus como se faz com um amigo. Isso é oração. Muitas pessoas por aí não sabem como orar. Como eu posso orar? Perguntam elas. A Bíblia responde, ore a Deus como a um pai. É fácil ou difícil conversar com seu pai? É fácil, porque você entende que ele é seu pai, porque você sabe que ele está preocupado com você. E assim também deve ser conosco na oração. Jesus passava tempo em oração e conversava com Deus como um amigo. E ele abria o seu coração e recebia o poder de Deus. Eu quero voltar para o capítulo 3 e quero concluir aqui. No capítulo 3, nós encontramos o batismo de Cristo. E esse batismo é interessante, porque ao final deste episódio da vida de Cristo, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E há algo aqui interessante para você e também para mim. Pelo que devemos orar? Pelo que Jesus orava. No capítulo 3, eu leio com você o que diz o verso 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus não recebeu o Espírito por causa do batismo. Não. O verso 21 deixa explícito para você que Jesus recebeu o Espírito por causa da oração e não por causa do batismo. O texto diz isso quando afirma, estando ele a orar. Em outra tradução, enquanto ele orava. O batismo já havia sido concluído. Aliás, o verbo grego que é utilizado aqui, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, indica uma ação concluída no passado.
E estando ele a orar, no grego inclusive, é por isso que está traduzido desse modo na sua Bíblia, indica uma ação que ocorreu simultânea ao derramamento do Espírito. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o batismo já havia concluído, Jesus passa a orar, e enquanto ele ora, simultaneamente à sua oração, não ao seu batismo, ele recebe o Espírito Santo como pomba sobre ele. O capítulo 11 de Lucas, eu não vou ler com você, o verso 13, diz assim: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo habitava com Cristo. Ele agia em Cristo. Mas ele só podia fazer isso porque Jesus era um homem de oração. O Espírito Santo está conectado com a oração em todo o Novo Testamento. É impossível se encher do Espírito sem a oração. É impossível ver milagres sem oração. É impossível ter poder sem oração. É impossível impactar pessoas sem oração. É impossível viver uma vida à altura da vontade de Deus sem oração. Por isso, nessa noite eu concluo a mensagem desafiando você. Passe mais tempo em oração. Siga o exemplo de Cristo. A igreja primitiva seguiu esse exemplo e tiveram resultados espetaculares. E se você fizer o mesmo se dará com você. Grandes milagres, grandes maravilhas, o poder de Deus e o batismo do Espírito estará com você. Amém? Que Deus te abençoe. Louvemos a Deus ainda, cantando e falar com Deus. Falar com Deus, encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz.
Oremos. Querido Pai, muito obrigado pelo exemplo de Cristo. Ele veio a este mundo não apenas para ser o nosso Salvador, mas também o modelo para a nossa conduta e comportamento. A igreja primitiva era uma igreja de oração porque aprendeu com o Senhor Jesus, o grande mestre e o grande homem de oração de toda a história. Por favor, Pai, nos ajude a aprendermos com Ele. Que cada vez mais possamos confiar em Ti e menos em nós mesmos. Que possamos depender mais do Teu poder, da Tua direção e, sobretudo, da unção maravilhosa do Teu Espírito. Nós queremos fazer escolhas melhores. Queremos ver o poder de Deus agindo em nossa vida e através de nossa vida. Queremos ver milagres, maravilhas. Queremos impactar pessoas e queremos de maneira especial atraí-las para o Teu povo e para o Teu reino. Por favor, Pai, que o Senhor nos ajude cada manhã, cada dia, a abrirmos o coração a Ti, como fazemos com nosso Pai, com nossos familiares, e colocarmos diante de Ti a nossa vida, e deixar que o Senhor a guie, a conduza e encha-nos do Teu Espírito, para que dentro, em breve, cheios dele, possamos concluir a obra que nos foi designada e vermos Jesus regressar ainda em nossos dias. É o que nós Te suplicamos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dê um aperto de mão, um abraço no seu irmão ao lado e deseje a ele um bom término de semana com a paz de Deus.